Bem, se você chegou nessa aula, é muito possível que você esteja lidando com algo que envolve a traição. Talvez você seja a pessoa traída da relação e esteja tentando entender o que você fez de errado. Meu Deus do céu, será que eu fiz alguma coisa errada? Será que a vida é assim mesmo? Será que eu consigo perdoar? Por que que essa pessoa agiu dessa forma comigo e tal? Ou talvez você esteja no outro extremo. Talvez você tenha errado. E eu não estou aqui também para te julgar, para te condenar, ou para te dizer que você deveria ter agido de um modo moral. Eu entendo que nós, como seres humanos, falhamos. Nós temos, muitas vezes, instabilidades emocionais e, infelizmente, em alguns contextos, isso acaba se tornando um processo que leva o seu relacionamento para o fundo do poço, principalmente através das traições. Então essa aula, ela é tanto para você que passou por uma situação dessa, de ser traído, de ser traída, ou no outro extremo, o extremo de quem traiu. Eu, pessoalmente, demorei muito tempo para entender como a sistemática da fidelidade poderia atuar na minha vida. Por muito tempo da minha vida eu não fui um santo. Eu não fui uma pessoa extremamente íntegra, uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa extremamente fiel. Eu falhei. E eu falhei muitas vezes. E exatamente por essa razão que a pergunta que eu me fazia é: como eu paro de falhar? Como eu deixo de errar? E através dessa construção eu cheguei a toda uma metodologia do que te conduz à fidelidade. Mas para a gente chegar nela, eu preciso te dar algumas bases, alguns entendimentos, algumas compreensões, para que não existam generalizações dentro de você. Talvez você tenha pessoas que te digam, se você foi traído, foi traída, por exemplo. Não, traição é imperdoável, você tem que seguir sua vida, você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que não sei o quê. Eu não tenho nada contra. Eu realmente acho que se você quer seguir a sua vida depois de uma traição, você tem todo o direito de fazer isso. Até porque restaurar a confiança não é um negócio tão simples assim, tão fácil para todo mundo. Agora, também existe outro lado. Talvez você esteja cheio dessas informações do tipo, eu tenho que me separar, porque o que é que a sociedade vai pensar? Porque, meu Deus, eu fui chifrudo, eu fui chifruda, isso é inadmissível, não sei o que e tal. E ao mesmo tempo vem aquela sensação de, mas eu queria tentar de novo. Eu amo essa pessoa, eu gostaria de construir uma história com ela. E para você eu também não vou dizer, não se separa. Talvez compense você resgatar a sua relação. Nos últimos 12 anos eu atendi muitas pessoas. E muitas pessoas passaram por processos como esse seu. Por dinâmicas que envolviam a traição. Algumas conseguiram restaurar os seus relacionamentos e outras se separaram. Então, para que a gente possa começar a entender para onde você deve ir, seguindo o que é melhor, para a sua vida, o que é melhor para o teu futuro, eu gostaria de te explicar algumas bases. Ou seja, por que é que as pessoas traem? Você parou para se questionar sobre isso? De forma profunda mesmo? Porque é muito fácil falar coisas do tipo, é uma safadeza, é algo de alguém que não tem caráter. Mas será que necessariamente em todos os contextos é isso? Vamos buscar uma rota para entender de onde é que surge grande parte, não todas, mas grande parte da dinâmica da traição. Você já parou para pensar que quando um casal começa um relacionamento, é muito improvável, no auge da paixão, você trair alguém? Parece que nos primeiros meses é tudo muito bom. Parece que você não consegue olhar para outra pessoa. E parece que a pessoa que está com você também não consegue olhar para outra pessoa. Partindo do pressuposto de duas pessoas saudáveis, sem dinâmicas inseridas como um trauma imenso do passado, uma insegurança gigante. São duas pessoas normais. Você vai olhar para ela, ela vai olhar para você. E o nível de confiança vai crescendo, 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 à medida em que a intimidade também vai crescendo.
Até que chega um determinado ponto que toda aquela bomba, né, de neurotransmissores e tal, ela começa a não produzir mais tanto efeito. Ou seja, a paixão ela vai se estabilizando. Você já não tem picos imensos de dopamina, serotonina, ocitocina na presença daquela pessoa, da mesma forma como você tinha logo que vocês começaram a se relacionar e tudo era novidade. Chegou a rotina. E quando a rotina chega e estabiliza as nossas emoções, as pessoas elas tendem a voltarem ao normal. André, o que é voltar ao normal? Ora, elas voltam a ter sentimentos, sensações e rotinas semelhantes ao que existia antes dessa relação chegar. Então, de repente, a pessoa começa a trabalhar mais, começa a ter algumas preocupações que ela já tinha antes, começa, enfim. Ela vive de um jeito muito específico. No momento em que as bases voltam ao normal, a relação se estabiliza, existe um compromisso sério e as rotinas se estabelecem de modo sólido, depois de algum tempo é possível que exista um distanciamento do casal. Agora, ele está ocupado e preocupado com as coisas do trabalho, talvez ela também. E toda aquela presença, aquela conexão profunda, vai meio que esfriando. Sabe a velha história do caiu na rotina? Então é tipo isso. E então quando as coisas caem na rotina, muitas vezes o casal não tem recursos técnicos para fazer com que aquela rotina seja algo sólido e bom, que os mantenha conectados. Nesse momento, o peso da relação começa a sumir. E peso aqui não é no sentido pejorativo e ruim, é no sentido de peso físico mesmo. Ou seja, não existe mais o toque, não existe mais o abraço, a frequência sexual vai diminuindo. E em meio a esse distanciamento, as pessoas começam a perceber que elas são diferentes uma das outras. Agora soma tudo isso a falta de conceito sobre relacionamento. Conceitualmente, as pessoas elas muitas vezes não entendem qual é o sentido de uma relação, para que ela serve. Elas nunca estudaram sobre relacionamento. Isso é muito louco, porque nós nos preparamos muitas vezes 5 anos dentro de uma faculdade para exercer uma profissão. E quando a gente vai para o mercado de trabalho, a gente descobre que vai ter que estudar o resto da vida para se tornar um profissional de referência. E a profissão que você escolhe, você sabe, é uma decisão muito importante na vida. Tanto quanto a pessoa com a qual você vai se casar. A tomada dessa decisão é muito importante. Só que olha que louco. Para ter aquela profissão, você estuda, você vai para a faculdade. Para se relacionar, não. Então, voltando aqui. Então, esse peso vai diminuindo. E no momento em que esse peso vai diminuindo, começa a existir um distanciamento do casal. Quando esse distanciamento começa a existir, surge um outro problema. Que outro problema é esse? Muitas vezes, um buraco emocional é aberto. Parece que a carência vai crescendo de novo. Parece que falta alguma coisa. Quando nós estudamos, por exemplo, as 7 faculdades humanas, que é um tema um pouco mais profundo, a gente não vai entrar nele hoje, mas a gente entende que nós temos ferramentas para interagir com a realidade. Ou seja, o mundo ele precisa entrar em mim, de alguma forma. E como é que o mundo entra em você? Através dos seus sentidos. Tato, olfato, visão, audição e paladar. E os seus sentidos, eles buscam, acima de tudo, algo que é belo. Quer ver um exemplo?
você vai comprar um guarda-roupa. Você chega na loja, você não vai buscar o preço e você não vai se importar com o tamanho do guarda-roupa. O seu olhar, ele vai ser orientado para que você encontre um guarda-roupa bonito, antes de tudo. Só depois que você vê a beleza, você vai se preocupar em observar o tamanho e o preço. É a mesma coisa quando a gente fala de pessoas. Né? Existem muitas pessoas que pensam assim, nossa, meu namorado, minha namorada, minha esposa não podia olhar para o lado. Né? Porque, pô, como que pode? É uma falta de respeito olhar para quem está passando na rua. Então, a beleza, ela chama a atenção, ela atrai. Então, quando alguém bonito passa, a tendência é que os nossos sentidos se voltem a observar aquilo. Agora, isso não significa e nunca vai significar que você vai trair a pessoa. Que a pessoa vai te trair. É como quando um carro bonito passa na rua, você olha. Necessariamente você vai cobiçar e desejar aquele carro? Não necessariamente. Embora isso possa existir dependendo de outros critérios. Tá entendendo? Então assim, veja, você, num distanciamento, ausência de peso, muitas vezes carente, o sexo está cada vez mais raro, continua vivendo, e de repente alguém que toca os seus sentidos aparece. E essa pessoa começa a interagir com você. E muitas vezes nessa interação, onde você já consegue observar a pessoa com alguma beleza, você vai dando espaço para que aquela pessoa ela ocupe um lugar na sua vida. Que supre aquele buraco emocional deixado pela sua relação. Deixado pela sua relação. Só que agora começa um problema. Porque qual que é o problema? Se esse buraco está suprido por outra pessoa, você acha que não tem um problema. Porque você está bem. Aquele buraco que deveria ser preenchido pelo seu marido, pela sua esposa, pelo seu namorado, pelo seu namorado, e que o fato de estar aberto deveria ser comunicado, esclarecido e alinhado junto ao seu parceiro, ficou vago. E outra pessoa entrou e assumiu ele. Desejo pela beleza, mas construção de um vínculo afetivo, ou seja, a pessoa ela supre uma carência. Muitas vezes gera um interesse sexual por outra pessoa. E no momento em que esse interesse sexual surge, uma paixão começa a ser semeada no teu coração. Até aqui existe uma traição? Não. Mas começa a existir uma espécie de construção de ocasiões. Você me entende? Ou seja, você começa a pensar, e se? E se eu ficasse com essa pessoa? Quando esses pensamentos começam a chegar, a tendência é que eles comecem a ganhar força. E quando eles começam a ganhar força, você vai deixando de lado a sua relação, muitas vezes, e vai dando cada vez mais forma para esse desejo se materializar. Esse é o processo. O quanto é difícil você sair desse ponto e voltar para o nada e restaurar o seu casamento? É muito difícil. Mas o quão pior pode ser você seguir adiante nesse processo? Muito mais doloroso.
nós somos humanos. E nós temos uma inclinação ao erro. Por isso eu digo, um dos movimentos essenciais para que você possa voltar e não cometer esse erro de chegar a um extremo e realmente trair, e a traição aqui, nesse contexto, ela precisa ser considerada sob o ponto de vista carnal. E qual que é o ponto de vista carnal? Sexo. A hierarquia final de uma traição é o vínculo sexual. Para que isso não aconteça, nós precisamos de uma compreensão um pouco mais profunda sobre a própria vida. Vamos olhar para o mundo. Hoje, existe um estado de hipergamia muito poderoso atuando. Exemplo. Por que é que eu vou ter um parceiro sexual por uma vida inteira? Por que é que eu vou me comprometer com uma pessoa só pela vida inteira se eu posso ficar dando gatilho de dopamina, serotonina, ocitocina dentro de mim a vida inteira? Tendo várias pessoas diferentes e sempre gerando aquele estímulo de novidade dentro de mim. Então essa construção, ela começou a ganhar força. Começou a ter relevância. Depois dos anos 60, principalmente. Quando a revolução sexual tomou forma e ganhou proporções grandes. Nesse mesmo tempo, a vida moral, a vida religiosa, etc., entraram num período de decadência. Então, entre aspas, uma visão progressista cresceu demais. E algumas disposições conservadoras, e aqui eu me refiro mesmo à fé, à religião, esse tipo de coisa, foram caindo em desuso. Isso foi sendo reforçado, e foi sendo alimentado pela estruturação e o crescimento de algumas dinâmicas sociais, de alguns negócios, inclusive. Vou te dar um exemplo. A revista Playboy, do Hugh Hefner. O que ele fez? Ele escalonou um negócio de uma forma que se tornou muito simples você acessar um corpo feminino. Depois veio a pornografia em vídeo, construindo toda uma ideia dentro do imaginário das pessoas do que o sexo deveria ser. E assim veio a internet. A internet escalonou a ideia da pornografia. Essa pornografia começou a consumir o imaginário social, ou seja, começou a compor uma parte da identidade de muita gente, através dos vícios que ela gerou. E por fim veio agora, as plataformas de conteúdo exclusivo, como o OnlyFans. Então assim, a gente já está meio condicionado a buscar o prazer. Por toda essa estrutura que foi sendo criada. Mas beleza. Por que eu estou te falando isso? Porque com o desuso de toda essa estrutura conservadora, com a negação da fé, essas coisas todas, as pessoas começaram a olhar para a vida de uma maneira hedonista. Ou seja, para que eu estou aqui? Para ter prazer. É isso que o hedonista busca. Ele sempre está em busca do próximo prazer. E essa construção, como a gente falou, ela é social. Ora, se eu tenho uma construção social que reforça essa ideia de buscar o próximo prazer, que dentro desse contexto acabou criando um enredo falso sobre o amor próprio. Porque o que é o amor próprio? Você buscar sempre o próprio prazer. Entendeu? É você acima dos outros. Em alguns momentos da vida isso é importante? Sim. Principalmente quando você sai de relacionamentos muito complicados. Mas viver dentro dessa filosofia, no longo prazo, é perigoso demais. Porque meio que
tira da gente uma noção de vida moral. E insere dentro do imaginário a ideia de que, pô, se eu tô aqui para ter prazer, talvez seja só isso que eu preciso fazer, entendeu? Então, tira a gente meio que do eixo de olhar para a vida, principalmente após a morte. Presta atenção. Não há o que justifique a fidelidade que não esteja associado à construção de uma vida moral e uma preocupação interior com o que vem depois da morte. Presta atenção. Qual seria a razão de eu me poupar, de eu me conservar, de eu construir toda uma vida moral, de eu ser fiel, se no momento da minha morte tudo acaba? Qual seria a ideia de viver uma vida regrada, em busca da construção de virtudes, se não houvesse nada depois? Esse é o grande ponto da nossa conversa. Fidelidade só faz sentido quando você consegue olhar para a vida que existe além da vida. Senão, tudo vai ser conduzido para uma dinâmica aonde a função da existência seja buscar o próximo prazer. Isso, de certa forma, ferra a nossa vida e a vida dos nossos descendentes. Porque qual a probabilidade de você conseguir sustentar um casamento pela vida inteira? Sem fé. Sem a ideia, por exemplo, que Platão colocava da teoria da reminiscência, que a gente já vai falar, que fala justamente sobre a vida ser uma jornada, que te conduz de um ponto A a um ponto B. Não faz sentido nenhum. Então, quando der um problema no casamento, você se separa. Não importa o problema, você vai se separar. Para que eu vou suportar essa dor? O casamento, em muitos contextos, ele precisa ser visto como um ato de penitência. Eu não estou dizendo que você tem que ficar casado em todos os contextos, mas eu estou dizendo que existem muitos momentos dentro de um casamento, momentos difíceis, onde você precisa suportar a dor, dependendo de qual é a dor, né? E permanecer firme ao lado da pessoa que você escolheu casar, que você tem filhos. A gente entraria em outra conversa mais profunda, mas que não é o momento agora. A gente está aqui para falar sobre fidelidade. Entende? Imagina, se mesmo para uma pessoa que tem fé, que acredita que existe algo depois da morte, se mesmo para essa pessoa muitas vezes já é difícil você ser fiel, imagina sem nada disso. É impossível? Não sei. Mas é difícil. Muito difícil. Sem essa visão metafísica da vida. Entende? Então, bem, qual a melhor forma de você ser fiel? Primeiro entendendo que a vida não acaba aqui. Isso é algo que foi muito mensurado, muito estruturado desde Platão. Existe uma explicação clara, embora filosófica, o que pode parecer um pouco paradoxal, complexo, né? Clara, mas filosófica, para justificar a existência da vida após a morte. Assim como existe uma explicação filosófica clara para justificar a existência de Deus. Deus não é um acaso. Existe uma sistemática de organização do mundo que depende de uma engenharia construída a partir de um ser maior. Então veja, falando mesmo sobre a vida, Platão construiu uma teoria que se chamava teoria da reminiscência. O que ela dizia?
resumidamente, que a vida é uma jornada cuja função é te levar do ponto A até o ponto B. Só que essa estrada, dependendo das direções que você toma, em vez de conduzir para um ponto B, pode conduzir para um ponto C, para um ponto D, para um ponto E. Isso aqui é um desvio de rota, que talvez custe muito caro. Então ele diz, ok, para que eu possa chegar nesse ponto B, que seria o meu destino final, eu preciso tomar as decisões certas. Tomar as decisões certas pressupõe, em meio a uma dificuldade, continuar firme num caminho que eu escolhi traçar. Como que eu permaneço firme no momento de pressão e dificuldade? Eu preciso desenvolver o que foi definido como qualidades morais, em outras palavras, virtudes. Então, o que são virtudes? São qualidades que nós desenvolvemos ao longo de toda a nossa existência que nos impedem de sair da rota, ou tornam esse processo de sair da rota mais difícil de acontecer. Você tende a se orientar para uma direção muito específica. E é aqui que a fidelidade ela começa a fazer algum sentido. Eu vou usar uma metáfora. Imagina que você está na Terra e seu objetivo é ir para o céu. Então você precisa de um caminho. E as portas do céu vão ser abertas para aqueles que ajustaram, né? Algumas questões internas dentro de si mesmo. E para ajustar essas questões, nós precisamos de uma vida virtuosa, de uma vida repleta de qualidades morais. Repleta não, mas com algumas. Até porque muitas vezes uma qualidade moral demora muito tempo para ser forjada, né? Então, fidelidade nada mais é do que uma qualidade moral que você precisa forjar para alcançar um destino final. Só ela serve? Não. Mas ela ajuda? Sim. Necessariamente eu preciso dela? Ora, se você está dentro de um relacionamento, sim. O que acontece se eu não desenvolvo isso? Eu vou ser seduzido a minha vida inteira pelos prazeres da carne. Se eu não desenvolvo uma vida moral e uso, de certa forma, né, o relacionamento como uma forma de catapultar o meu desenvolvimento, veja, o relacionamento não é feito para te fazer feliz. Ele é feito para te ajudar na construção do seu eu eterno. Porque dentro de um relacionamento, para você ficar lá, você tem que lapidar o seu espírito o tempo todo. Então veja, não lapidei meu espírito dentro de um relacionamento. Também não estou dizendo que você tem que ter um relacionamento. Estou partindo para pressuposto que você quer. Beleza? Então, tenho um relacionamento, não consigo ser fiel. Ok, estou sendo seduzido pelos meus desejos. Os desejos padecem com a carne. Ou seja, quando você morrer, você não vai mais ter um corpo. Imagina que a vida inteira, então, você foi seduzido por desejos que no momento em que você morre, você não tem mais como suprir. O que sobra? Imagina você viver 70, 80 anos construindo estruturas para a concretização de desejos e vontades pessoais que alimentam o seu corpo e não o seu espírito. E morrer. De um modo que toda a sua existência tenha simplesmente produzido prazer. Para onde é que você acha que você vai sem forjar o seu interior? A fidelidade é uma das maneiras que a gente encontra de forjar a nossa vida interior, o nosso eu interior.
Por isso que existe uma passagem do Dante Alighieri, dentro da Divina Comédia, que fala assim, chega um momento, né, que ele vai cruzar o arco do inferno, e nesse arco, para entrar no inferno, está escrito assim, deixem as esperanças para trás. Por que está escrito isso? Porque você viveu a vida inteira buscando suprir algo, seus prazeres, que você não tem como suprir porque você não tem mais um corpo. Então, pelo que você vive, é desesperador, você entende? Então, essa é a primeira noção que você precisa ter. Fidelidade faz sentido quando? Quando você pensa no pós-morte. E a partir disso, você busca reforçar a sua fé para, dentro dessa jornada chamada vida, sair de um ponto A e chegar num ponto B que talvez seja o céu. Isso para um cristão. Agora, você poderia falar sobre uma comunidade espiritual, você poderia falar sobre o Dharma, você poderia falar sobre vários contextos que envolvem esse pós-morte, dependendo do que você constrói em vida. Tudo vira pó. Menos qualidades que não dependem do corpo para existir. Dado esse conceito, a primeira coisa que você precisa é fortalecer essa parte de você. Essa parte um pouco mais intelectual, que te conduz a essa percepção conceitual. E através dessa percepção conceitual, opa, entendi. E agora, na prática, como que eu faço para não trair? Bem, isso é uma construção. E eu gostaria de te dar algumas dicas para que essas dinâmicas, elas, com o tempo, possam diminuir. Primeira dica. Você é casado, você é casada? À noite, seu esposo foi dormir, sua esposa foi dormir, deixa o seu celular longe de você. Existe um simbolismo que fala sobre o sol e a lua, né? E talvez vocês já tenham ouvido falar desse simbolismo através da imagem do lobisomem. De dia ele era homem, de noite ele era um bicho. À noite, as nossas emoções, elas tendem a aparecer com uma intensidade muito maior. Então, nosso processo racional, ele não tem a mesma força que ele tem ao longo do dia, de noite. Então, você fica mais afetivo, você fica mais emocional, você fica mais instintivo. Por isso, se você está no celular, às vezes conversando com alguém e tal, a probabilidade de você falar alguma coisinha e aquilo ali gerar como se fosse uma faísca é grande. Então fica longe. Ficar longe do seu celular, seja indo dormir com a pessoa no mesmo horário ou ocupando a sua cabeça com outras coisas, vai te ajudar muito. 2. Esses horários também são muito peculiares, né? Para as pessoas quando elas querem relaxar. Então tá à noite ali, o cara já pensa, putz, eu vou tocar uma punheta. E às vezes isso acontece com a mulher também. Então você pega o seu celular e você começa a construir dentro, né, do seu imaginário uma figura de prazer egoísta. Porque quando você for lá e se masturbar e chegar ao seu ápice do prazer naquele momento, veja, a função sexual da relação, uma delas, né, que é gerar prazer, já não vai mais ser materializada da mesma forma. Por quê? Porque você já está satisfeito, já está satisfeito. E sem contar todos os efeitos neurológicos causados pela masturbação, que não são positivos. Ah, mas é só uma punhetinha. Uhum. Não é bom. Então, se mantenha longe do celular. Segundo, comece a ler. Segundo, comece a ler. Ler o quê? Obras clássicas. Que tipo de obra clássica? A Morte de Ivan Ilitch, Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Literatura clássica. Porque elas vão fazendo com que você olhe para a vida de uma forma um pouco diferente.
Outro livro que eu gosto muito, Felicidade Conjugal, é do Tolstói também. E então tem obras como Crime e Castigo, Dostoiévski, e assim sucessivamente. Então elas vão te moldando a perceber a vida de uma maneira diferente. Então você vai chegando a uma reflexão um pouco mais profunda sobre a existência humana. Você vai ganhando profundidade conceitual. E essa profundidade faz com que algumas coisas, quando elas são muito superficiais, percam sentido. Entre essas coisas, em muitos momentos, a traição. É fácil? Não, você vai ter que lidar com seus instintos a vida inteira. Então essa é a segunda dica prática que eu te dou. Leia 20, 30 minutos por dia. Literaturas de alta qualidade. Terceiro, o começo do seu dia, ele faz uma diferença tremenda para a maneira como você vai operar dentro desse dia. O que acontece? Se o seu dia começa mal, se você começa já pegando o celular, tendo que resolver problemas, essas coisas todas, isso tende a te fazer mal. Porque você já injeta uma demanda de cortisol dentro do seu organismo. Você já fica estressado. E esse estresse, se ele vai se somando com outros acontecimentos ao longo do seu dia, isso vai te lesando. E você vai ficando mais instintivo. Consequentemente, às vezes, você, para aliviar, faz merda. Eu pare de raciocinar. O terceiro ponto é esse. Então, como que você começa o seu dia? Cara, de verdade, vai rezar, né? Vai ler, vai estudar, vai fazer exercício físico sem o celular. Ou, quero mexer no celular, beleza. Mas assim, não no comecinho do dia, sabe? Não vai entrar no WhatsApp, não vai entrar no Instagram, vai fazer algo útil para o seu bem-estar, para a sua saúde emocional e mental. Meu dia começa sempre do mesmo jeito. Eu acordo, eu sou cristão, então eu rezo o terço. Rezei o terço, eu estudo. Depois do estudo, eu vou para a academia. Depois da academia, eu vou pegar meu celular. Isso para mim significa 7h30 da manhã. Para mim, não estou dizendo que você tem que ser igual. Mas é bom demais poder começar o dia sem problema, entendeu? Por mais que eles existam, na tua cabeça, tu tá blindado. Então esse é o ponto. E esses são os princípios que eu gostaria de te passar para você já ter uma aplicação no seu dia a dia. Agora, isso aqui que eu tô te mostrando é só uma partezinha do conteúdo sobre traição, atos e consequências que existem dentro de um treinamento meu chamado Deixe de Ser. A principal função do Deixe de Ser é te tornar 1% melhor todo dia, em várias áreas diferentes, inclusive no amor. Então esse treinamento conta com mais de 300 aulas. Aulas que falam sobre relacionamento amoroso, sobre como fazer dinheiro, sobre como parar de procrastinar, sobre como lidar, e se livrar de seus vícios, como curar uma dependência emocional, como conquistar uma nova pessoa, como atrair uma pessoa interessante. Tem muita coisa bacana lá. E o que eu vou te pedir? Clica aqui nesse link para conhecer o nosso treinamento. Ele vai fazer uma tremenda diferença na sua vida de agora em diante. Te vejo lá.